Então, agora a gente vai entender um pouco mais sobre a aplicação no mundo real, né, dessas políticas, inclusive com uma análise de alguns casos, como que isso funcionou, tá, em determinados países. Então, a gente vai entender, né, como que você tem aí políticas de comércio que tendem a fazer com que os países não interfiram no livre comércio, e também alguns argumentos em prol dessa intervenção, né? Argumentos a favor do livre comércio, como a gente viu em aulas passadas, mostram que o livre comércio é a melhor opção, porque tarifas e restrições comerciais levam a distorções de produto e do consumo. Então vejam que uma tarifa, como a gente viu, leva a essas duas distorções aí na produção e no consumo. E aí você termina tendo uma perda para o país como um todo por conta de distorções nos incentivos econômicos de produtores e consumidores e o impacto no bem-estar nacional. Mercados protegidos fragmentam a produção mundial, limitam a concorrência e ainda impedem o aproveitamento das economias de escala, que a gente já mencionou em sala de aula também. E o livre comércio, ele fornece mais oportunidades para aprendizagem, inovações, para incentivar empresas a procurar caminhos para exportação e também para concorrer com as importações. E a política comercial, ela, como a gente viu no exemplo lá do açúcar, ela é muitas vezes apadrinhada por grupos de interesse, sendo um meio de distribuição de renda para setores que são politicamente influentes, tá? Isso acontece em diversos setores, em diversos países. E quais são os argumentos aí contra o livre comércio? A maioria das tarifas, cotas de importação e outras medidas são estabelecidas principalmente para proteger a renda de determinados grupos de interesse. Então é o mesmo argumento, né, do que é a favor do livre comércio, pode ser usado também para quem é contra. Então, apesar de economistas quase sempre argumentarem que os desvios do livre comércio reduzem o bem-estar nacional, aí existem alguns fundamentos teóricos que tentam mostrar que as políticas agressivas de comércio podem, às vezes, aumentar o bem-estar da nação como um todo. Então, um argumento para se desviar do livre comércio surge da análise de custo-benefício. Um país grande, aí vejam, tem que ser um país grande, né, que pode afetar os preços dos exportadores estrangeiros, ele pode impor uma tarifa diminuindo aí o preço das importações, como a gente viu que pode acontecer, e gerar um benefício aí nos termos de troca. Então esse benefício, ele é comparado com os custos da tarifa, e pode surgir porque a tarifa distorce os incentivos à produção e ao consumo. Então, é possível que, em alguns casos, os benefícios dos termos de troca de uma tarifa superem os custos dessa tarifa. A gente vai ver numa figura aqui essa questão da tarifa ideal, né, quando o país consegue interferir no preço internacional. E aí você vai ter o bem-estar do país, né, medido por sua renda real, aqui no eixo vertical, melhorando ao longo da quantidade ou do tamanho da tarifa que é imposta. Então, nesse ponto OA, você tem o livre comércio, né? Tarifa zero, livre comércio, essa é a renda real. E aí você vai elevando a tarifa, né? A renda real pode ir aumentando, e se você eleva demais e chega a T1, nessa situação aqui a tarifa é tão elevada que a renda real do país termina sendo negativa, você tem um custo maior do que o benefício. Já a tarifa T0, ela pode ser considerada ótima,
no sentido onde você vai estar aumentando o nível de bem-estar doméstico. Então você vai ter aí dois efeitos da tarifa no bem-estar. Uma tarifa melhora os termos de troca, só que no caso extremo, o ganho desses termos de troca sufocam a demanda doméstica por importados. Então, qualquer redução das importações reduz o bem-estar doméstico, se o custo deles, né, for menor do que o custo de produção local. Então, uma tarifa alta demais vai causar um prejuízo pelas oportunidades de importar que foram perdidas, né, maior do que o que poderia ser compensado pela redução favorável nos preços das importações restantes. Isso aqui a gente vai pular, fica para a leitura de vocês. Outro argumento é o que sempre fala muito da existência de falhas nos mercados locais. Por exemplo, o mercado de trabalho pode não estar funcionando de maneira eficiente, o mercado de capital também. Então, a imposição da tarifa ela pode elevar o preço, né, gerando distorções na produção e consumo, né, como a gente viu aqui. Mas se o benefício social marginal for maior, ou seja, essa área C aqui, for maior do que as áreas A e B, você pode ter uma justificativa para essa proteção comercial. Tá? Também, usando a teoria do second best, né, da segunda melhor alocação de recursos, uma política sem interferências ela é desejável em qualquer mercado, apenas se todos os outros mercados estiverem funcionando de forma adequada. Caso contrário, uma intervenção do governo pode aumentar o bem-estar, compensando as consequências das falhas desse mercado na economia. Então, novamente, o mesmo exemplo. Se o mercado de trabalho não está funcionando adequadamente e não permite o pleno emprego, uma política de subsídio às indústrias intensivas em mão de obra se tornaria uma boa sugestão, se tornando a segunda melhor opção. Isso é muito polêmico, tá? Eu apresento esses argumentos, mas não sou necessariamente favorável a eles, tá? Então agora vamos entender um pouco como que os países em desenvolvimento adotaram suas políticas, né, comerciais e como isso foi observado aí, os resultados ao longo do tempo. Né? Você tem que estudar como que essas políticas foram adotadas. Em geral, o objetivo é aumentar a renda de um país. Né? Esses dados são defasados, então deixa para lá. Mas as perguntas que rodeiam aí o comércio internacional e as políticas comerciais são por que alguns países são mais pobres que outros? Por que alguns países que eram pobres gerações atrás foram bem-sucedidos na promoção de um drástico progresso, enquanto outros não foram? E como as políticas comerciais exercem algum papel sobre tais mudanças? Aí a gente vai estudar algumas políticas, como a industrialização pela substituição de importações e a problemática das economias duais, né, que tem a ver com essa política, e o segundo caso, né, que é o caso do o chamado milagre do leste asiático, da industrialização orientada para as exportações. Então, primeiro, temos essa questão da substituição de importações, que foi a política adotada aqui pelo Brasil e diversos outros países. Né? Então, da Segunda Guerra Mundial até os anos 70, vários países em desenvolvimento fizeram essa adoção de política, limitando importações de bens manufaturados, tentando promover o seu setor industrial doméstico, né? E sempre utilizando desse argumento da indústria nascente, que diz o seguinte: os países em desenvolvimento têm uma vantagem comparativa
potencial na indústria. Né? Esse sempre foi o argumento. Mas as novas indústrias manufatureiras não podem concorrer inicialmente com as indústrias já estabelecidas dos países desenvolvidos. Para que essas indústrias possam se tornar relevantes, significativas, os países teriam que apoiá-las, né, para que elas se tornassem indústrias consolidadas o suficiente para suportar uma concorrência internacional. Essa frase aqui, para mim, já me chama muita atenção, né, porque é cheia de incertezas. Quando que ela vai estar consolidada? Né? Que apoio que tem que ser dado? Né? Essa é sempre a problemática que a gente vive muito aqui também no nosso país. O método de proteção, tarifas, cotas de importação, né, para poder viabilizar o início dessa industrialização. A evidência até mostra que países como Estados Unidos, Alemanha, Japão, utilizaram desse tipo de política lá atrás, né, com tarifas de importação. Só que aí tem problemas nesse argumento da indústria nascente. Primeiro, o timing para usar essa política de proteção, ele é muito importante para que você tenha sucesso. E o que é que isso significa? Que nem sempre é conveniente você atuar hoje em indústrias que só terão vantagens comparativas lá na frente. Então você vai estar protegendo por muito tempo uma indústria que ela ainda vai levar anos para se consolidar. E lá na Coreia do Sul tem esse exemplo aqui, onde eles protegeram a indústria de automóveis, na década de 80, mas se tivessem feito isso na década de 60, quando não tinha capital e trabalho especializado, iam passar 20 anos aí protegendo o setor em vão. Outro, a proteção à indústria não traz benefícios, a menos que essa proteção ajude a tornar essa indústria mais competitiva. Tá? Então você tem lá Paquistão e Índia protegendo os setores industriais durante décadas, e só recentemente começaram a ter exportações significativas de manufaturados, ainda assim da indústria leve e não manufaturas pesadas que foram protegidas até hoje. Então você pode até chegar à conclusão, de repente esses dois países iriam se tornar exportadores de manufaturas leves de qualquer jeito, independente de proteção ou não. Também, o fato da implantação de uma indústria ser onerosa e levar tempo não é um argumento para uma intervenção governamental, a não ser que você tenha falha do mercado, e olhe lá. Então, por que os investidores não agem sem o apoio do governo, tendo em vista que você tem previsões de receitas futuras acima dos custos? Bem, muitas vezes as empresas elas preferem o lucro imediato e não o futuro. Mas lá nos Estados Unidos você tem algumas indústrias, como de biotecnologia, por exemplo, onde investidores investiram nessas empresas por décadas, para só depois você ter retornos positivos. Tá? Claro que também, quando você vai olhar economias em desenvolvimento, esses países, em geral, têm riscos maiores, que aí os empresários pedem proteção governamental. Então, para que se justifique essa proteção da indústria nascente, você tem que recorrer a duas justificativas de falhas de mercado. Mercado imperfeito de capital é uma. Então, o país não tem instituições financeiras como mercado de ações, bancos, que permitam que as empresas recebam transferência de poupança de setores tradicionais. Essa é uma imperfeição. E segundo, pela questão da apropriabilidade, em que novas empresas têm custos iniciais de adaptação de tecnologia, a circunstâncias locais ou de abertura de novos mercados. Não sei se vocês lembram aquela questão lá do relógio tailandês, que eu usei como exemplo.
E aí o que é que acontece? Alguns países, como o Brasil, começaram a promover essa industrialização através da proteção, né? Então, eles dão um apoio especial para essas indústrias manufatureiras, né, com subsídios à produção, subsídios à exportação, né, e aí também com essa questão da utilização de tarifas e cotas, né? Então, o caso que foi mais utilizado em países em desenvolvimento, com o intuito de desenvolver indústrias voltadas para o consumo doméstico, tá? Utilizando restrições comerciais como tarifas e cotas, que ajudam a substituir as manufaturas importadas por produção doméstica. Essa política foi chamada de industrialização pela substituição de importações. E por que ela foi escolhida? Porque você teve a Grande Depressão lá dos anos 30, mostrando que você ter uma indústria só lá nos Estados Unidos é algo que tem um risco. A ruptura comercial durante a década de 40 com a guerra, e outros vieses também políticos que faziam com que se acreditasse que os países industrializados tinham muitas vantagens econômicas que deveriam ser diminuídas. Então, nos anos 50 e 60, houve um grande avanço dessa política, né? Países em desenvolvimento passaram a proteger os estágios finais da indústria, como processamento de alimentos, montagem de automóveis. Países em desenvolvimento maiores, como o Brasil, os produtos domésticos quase que totalmente substituíram os bens importados de consumo. E uma vez que você exauria a possibilidade de substituição de bens de consumo, passou-se então a proteger os bens intermediários, né, como chassis de automóveis, produtos de aço, petroquímicos. Né. E o limite desse processo de substituição de importações era o limite mais lógico da coisa, onde você parava em bens manufaturados sofisticados, né, como computadores, máquinas de precisão, ferramentas, né, que continuavam a ser importados, né, de outros países. Mas as importações em países grandes como o Brasil terminaram sendo reduzidas a níveis muito baixos, né, por conta dessa política. Tá? Essa tabela aqui ela mostra justamente lá em 1990 o percentual de exportações, né, e aí as importações terminam sendo muito próximas, como participação da renda nacional. Veja, né, Brasil e Índia adotaram essa política, e lá na outra ponta, a gente vai ver depois, né, os países do leste asiático têm percentuais bem mais elevados. Então, como estratégia de estímulo ao crescimento da indústria de manufaturas, essa política funcionou, né? As economias da América Latina têm hoje uma produção de manufaturas quase do tamanho dos países avançados, só que a questão é, esse processo trouxe desenvolvimento econômico, né? Esses países conseguiram se tornar nações desenvolvidas, aí é onde para o questionamento, né? E aí, alguns países, eles terminaram mudando essa política, né? O Chile é um exemplo de um país que abandonou essa estratégia da industrialização pela substituição de importações, né? E até os anos 70, o país era um país democrático e que tinha essa mesma política, né, de substituição de importações que os outros países da América Latina. Então, se desenvolveu uma base industrial, né, com restrições às importações, enquanto as exportações eram basicamente produtos tradicionais, principalmente o cobre. Aí, no início da década de 70,
um governo comunista foi eleito, e aí você teve uma reviravolta política com um governo militar tomando o poder. Esse governo, ele entrou e trouxe uma abertura comercial, né, lá no país, retirando as restrições às importações, né, substituindo aí por tarifas baixas. E aí, por conta dessa política, inicialmente a economia chilena sofreu bastante na década de 70. Isso se arrastou até a década de 80, quando aí a economia chilena começou a ter um desempenho econômico bastante impressionante, com novas exportações que incluíram frutas, vinhos, bens manufaturados como móveis. E aí o país começou a crescer com taxas muito parecidas com a dos tigres asiáticos, e a política do livre comércio começou a ser vista de forma bastante positiva. Nesse período aí de 90 a 94, apresentou um crescimento médio de 6,9%, né, superior ao do resto da América Latina. E aí a gente tem que entender quais são os problemas dessa política de industrialização pela substituição de importações, né? Você tem aí uma questão muito relacionada com esses sinais de progresso que a gente não vê sendo apresentados. Tem a renda per capita sendo estagnada, ao invés de uma decolagem da economia. Na Índia, né, a renda per capita não se alterou tanto em 30 anos. Na Argentina, né, crescimento muito lento por décadas. O México teve até crescimento econômico, mas não diminuiu o hiato entre ele com os países desenvolvidos. E o principal argumento é que o motivo principal é que esse argumento da indústria nascente, ele não é válido para todas as indústrias, para todos os setores, né? Uma proteção prolongada não cria um setor competitivo de manufatura se você tiver razões lá dentro, internas, que procuram explicar por que o país não tem vantagem comparativa nas manufaturas, né? Isso vai desde a falta de experiência, a falta de trabalho, de mão de obra qualificada, empreendedores. Isso tudo pode levar anos para que o país se estruture. Uma cota de importação pode até manter um setor de manufaturas que é ineficiente sobrevivendo, mas não vai tornar ele eficiente. Pelo contrário, se você tem essa cota, você vai procurar manter daquele mesmo jeito, porque você tem meio que uma proteção garantida, né? Uma tarifa pode fazer com que o setor seja implementado na economia, mas a manutenção do protecionismo termina gerando ineficiência, né, ao longo do tempo. E ainda existe essa problemática do surgimento da economia dual, ou do dualismo econômico. O que é que acontece? Você vai ter um setor industrial que é moderno, intensivo em capital, com salários elevados, no mesmo país, onde o setor agrícola termina sendo muito pobre, muito tradicional. Você vai ter a divisão de uma economia em setores que estão em diferentes passos ou compassos de desenvolvimento. E é justamente essa questão do dualismo econômico. Aquele setor protegido, ele vai sempre bem. E o setor que não é protegido, ele termina não apresentando perspectivas, né, de crescimento dentro daquele país. Como que isso tem relação com a política comercial, né? A questão é que você tem mercados que estão funcionando mal, com desvios do livre mercado, do livre comércio, e você termina utilizando tarifas para proteger esse setor de manufaturas, que aparentemente é mais eficiente, né? E a política comercial em si termina contribuindo, alimentando
para que você tenha esse dualismo econômico. Tá? Então, uma das fortes críticas a essa política de substituição de importações é que ou o dualismo é gerado, ou ele é intensificado quando você tem essa política de substituição de importações. Então, quais são os sintomas do dualismo? Você vai ter um setor moderno, produzindo bens manufaturados, protegidos da concorrência das importações, e que vai contrastar com o resto da economia. Nele, o valor da produção por trabalhador é muito maior do que no resto da economia. O valor da produção por trabalhador é acompanhado também de salários mais elevados, e o rendimento do capital, ele não é alto, né? É até às vezes menor do que no setor agrícola, porque é um setor que termina sendo muito intensivo em capital. Então, o valor elevado da produção por trabalhador, ele ocorre por conta dessa maior concentração de capital. E muitos países menos desenvolvidos têm também um problema de desemprego persistente, especialmente em áreas urbanas. É aquela coisa, você tem aquela casta de privilegiados do setor protegido, com mão de obra empregada, com salários elevados, e o resto da economia termina sofrendo, né, com atrasos, com desemprego, né, tendo essa problemática desse dualismo acontecendo. Na Índia, é um número interessante, né, esse número aqui já é bem maior que isso, né, mas você vê, na época, né, que os autores apresentaram esse levantamento, você tinha aí 6 milhões de trabalhadores nas manufaturas e o restante em outros setores. Esses 6 milhões produzem 15%, ou produziam, do PIB, recebendo salários cerca de 6 vezes maiores que dos demais setores, principalmente o setor agrícola. Então, muito mais intensivo em capital, fazendo com que você tivesse um retorno e um salário bem mais elevado. Então, isso ao longo do tempo veio piorando, né? E você tem diferenças tão grandes por conta dos subsídios e políticas protecionistas que viabilizam esse investimento em manufaturas em setores mais intensivos em capital. E outro fato importante também, as leis trabalhistas ajudam muito a posição de barganha dos sindicatos dessas indústrias, fazendo com que os trabalhadores das indústrias que são mais organizados tenham ganhos salariais, e os da agricultura, que são menos organizados, não têm. Então, esse é para vocês entenderem o caso da substituição de importações. Tem um exemplo ali da Índia, mas também foi o caso adotado aqui no Brasil. Tá? Qual é o outro exemplo? Aí essa questão do milagre do leste asiático. Dos anos 60 em diante, a gente teve aí a apresentação de um outro caminho para industrialização através da exportação de bens manufaturados, né, principalmente para países já desenvolvidos. Então, os países que desenvolveram usando essa metodologia, usando essa política, são chamadas de EADAs, não, Economias de Alto Desempenho da Ásia, e tiveram crescimentos aí por muitos anos, acima de 10% ao ano. Né? E a crise de 97 deu uma abalada nele, uma chacoalhada neles. Há muita divergência entre explicações para esse milagre do leste asiático. Alguns falam do comércio livre, outros dizem que foi uma intervenção sofisticada do governo. Aí você tem 3 grupos de países em momentos diferentes.
O primeiro grupo na realidade, composto só pelo Japão, que teve um crescimento muito rápido depois da Segunda Guerra. Nos anos 60, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura. Final dos anos 70 e início dos anos 80, Malásia, Tailândia, Indonésia e China. Tá? São economias muito abertas ao comércio internacional e de um comércio muito voltado para as exportações, né, principalmente na comparação com países da América Latina e do sul da Ásia. Tá? Então, essa é a mesma tabela que a gente viu atrás, né, mostrando aqui, ó, Hong Kong e Singapura com percentuais muito elevados. O que mais? Isso aqui a gente já comentou. Bem, aí tem toda uma discussão, né, que o Krugman e o Obergefell falam que não há assim, tanta comprovação científica para dizer que foi um fator ou outro, se foi a abertura econômica, se foi o investimento em educação, ou se foi um intervencionismo mais sofisticado. Você vê as taxas médias de proteção das EADAs é bem mais baixa do que da América do Sul, né, das outras economias da Ásia, então isso pode ser um fator. Há uma discussão também muito interessante com relação à questão da formação de capital humano, né, com a educação dessa população, que se investiu muito também, isso pode ter ajudado. Então, eu deixo aí para vocês darem uma lida, né, com relação a essas explicações. Tá? O Banco Mundial, por exemplo, tem um estudo sobre o milagre asiático, e ele diz que encontrou poucas evidências de que os países tenham se deslocado para indústrias escolhidas como meta de forma mais rápida do que os outros que não fizeram. E aí eles falam também, como eu estava dizendo, altas taxas de poupança e avanços em educação pública como um fator determinante também para isso. Isso aqui é uma coisa interessante, né, que é uma forma de você avaliar as políticas estratégicas de um país, né, que é pela taxa de proteção efetiva. Então você vai ter a definição dela como o aumento proporcional no valor adicionado em uma indústria como resultado de uma estrutura de proteção, né, tanto sobre o produto como sobre os insumos usados pela indústria. Então você tem aqui, ó, taxa de tarifa sobre o produto, T1, e sobre o insumo. Então, numa relação aqui, onde você vai ter a proporção do custo total devido aos insumos, que é igual à soma dos AIJs. Então, quando você tem um bem como o tecido, que tem um custo CIF de $1, e tem os insumos com custo de 60 centavos, o valor adicionado fica sendo em 40 centavos, né, depois que você subtrai os custos. E aí você impõe uma tarifa de 20% sobre o produto, 10% sobre os insumos, e você vai ter uma tarifa com essa proteção, né, de 35%. Tá? Então, isso é uma análise interessante que pode ser feita. Quando você tem um excesso no percentual do valor adicionado na substituição de importação em relação ao valor adicionado da promoção à exportação, você tem um viés anti-exportador. Tá? Então, imagina aqui, o preço de exportação é de 1, custo dos insumos 66, valor adicionado 34. E aí você tem um caso como esse, olha, a tarifa que vai ficar de 50... Uma tarifa não, uma taxa de proteção efetiva, né, que mostra um viés anti-exportador de 59%. Tá? Essa parte aqui de países avançados
eu não costumo dar para vocês, tá? Então vocês podem pular essa parte. Opa, peraí. E aí a gente pula para o slide 96. Pessoal, hoje a aula está um pouquinho mais longa porque acumulou com o da semana passada, tá certo? Então agora a gente vai entender um pouco mais sobre a história das políticas comerciais dos Estados Unidos e do resto do mundo. Por que especificamente dos Estados Unidos? Porque por muitos anos os Estados Unidos foi o maior parceiro comercial e é um grande player também no mercado internacional, onde o que ele faz lá termina impactando nas políticas do resto do mundo. Tá? Então a gente vai ver essa sequência aqui, da Lei de Acordos Comerciais de 34 até a rodada de Doha de 2001. Então, essa Lei de 34, ela tem um surgimento dela logo, né, após aquela Grande Depressão de 29, que aí teve uma lei tarifária muito forte chamada Smoot-Hawley em 1930, que aumentou o imposto de importação a um nível de 59% em 1932. E essa lei, ela vinha para ajudar a agricultura, mas depois foi estendida para manufaturados. Então, mais de 60 países retaliaram os Estados Unidos com tarifas rigorosas, e você teve um colapso do mercado internacional por conta disso. Então, em 34, Roosevelt estabeleceu a Lei dos Acordos Comerciais, já como uma iniciativa de abertura, né? Então, a partir dessa lei de 34, as leis seguintes, elas começaram a utilizar a mesma sistemática que foi apresentada nessa lei de 34, onde a formulação de políticas comerciais saiu do Congresso e foi para o presidente, onde ele poderia fazer negociações com percentuais de queda, né, em até 50% dos valores estabelecidos na Smoot-Hawley. Então, em 47, ou seja, 13 anos depois, o imposto de importação já se encontrava 50% abaixo de 34. Estabeleceu o princípio da nação mais favorecida, né, que passou a ser adotado daí em diante, e que estendia a todos os parceiros comerciais qualquer redução tarifária recíproca negociada pelos Estados Unidos com qualquer um de seus parceiros. E os Estados Unidos iria se beneficiar também de qualquer redução bilateral negociada entre quaisquer outras nações que tinham assinado esse acordo, tá? entre todos esses países. Né? Então isso multiplicava, né, as reduções das barreiras comerciais. Em 47, foi assinado o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, né, chamado GATT, que virou também uma organização com sede lá em Genebra. E o intuito dessa organização era promover comércio mais livre através de negociações multilaterais de comércio que aconteciam de tempos em tempos. Então, esse acordo ele tinha 3 princípios básicos: da não discriminação, né, onde deveria existir uma aceitação incondicional desse princípio da nação mais favorecida, que eu já mencionei, né, da eliminação de barreiras comerciais não tarifárias, como cotas, mas vocês, como eu já disse, até hoje elas ainda existem, né? A consulta entre nações para disputas comerciais, lá no âmbito do GATT. Então, eram os 3 princípios. Então, 124 países, né, assinaram, com exceção aí da União Soviética, na época, né, a China,
24 outros países assinaram um caráter provisório, mais de 90% do comércio internacional na época estava incluso, e aí as tarifas foram reduzidas em um total de 35% em negociações comerciais entre 47 e 62. Em 65, o GATT foi ampliado, trazendo tratamento preferencial para nações em desenvolvimento, permitindo que esses países se beneficiassem de reduções nas tarifas negociadas entre as nações industrializadas sem reciprocidade. Então veio com o intuito de ajudar as nações em desenvolvimento. Um resultado mais significativo foi atingido a partir de 62, porque as negociações eram conduzidas produto a produto, e nos anos 50 o Congresso americano vinculava dispositivos protecionistas nas renovações periódicas dessa lei de acordos comerciais, que eram a cláusula de ponto crítico, que impedia que o governo negociasse qualquer redução de tarifa que causasse grave prejuízo à indústria doméstica, ou seja, inviabilizava praticamente tudo, cláusula de escape, que permitia qualquer indústria doméstica que se sentisse prejudicada apresentasse uma queixa à Comissão do Comércio Internacional, recomendando ao presidente uma revogação dessas reduções tarifárias. E terceiro, a cláusula de segurança nacional, que impedia a aplicação de reduções tarifárias caso viessem a prejudicar indústrias consideradas importantes, para a defesa nacional. Tá? E claro, reduções tarifárias de maior peso iriam prejudicar indústrias domésticas, já que elas possuíam uma desvantagem comparativa. Então isso era um problema muito sério para poder avançar. Aí veio a Lei de Expansão Comercial de 62, junto com ela a rodada Kennedy, e aí era sempre aquela coisa, o presidente poderia negociar reduções tarifárias, eliminando aí já algumas que tivessem 5% ou menos, e nessa foi interessante que se preveu também uma assistência à adaptação dos trabalhadores demitidos e também as empresas prejudicadas pelas reduções tarifárias. Então, dessa forma, você substituía a doutrina do não prejuízo, e você tinha treinamento para os trabalhadores, isenção de impostos, empréstimos de baixo custo para as empresas. E a sociedade em geral pagava pelo ônus, que deveria ser um bônus, do livre comércio. Então veio a rodada Kennedy, novamente aí você tinha redução, para o presidente tinha liberdade para poder promover reduções das tarifas. Em seguida temos a Lei da Reforma Comercial de 74, com a rodada de Tóquio, onde os Estados Unidos autorizava o presidente a promover novas reduções tarifárias, e tirava aquela história da concessão de assistência e adaptação que eu tinha mencionado anteriormente. Então, você teve aí uma negociação para reduções tarifárias para serem implantadas ao longo de 8 anos, a partir de 1980. O que mais? Foi estabelecido um código de conduta para barreiras não tarifárias, com compras governamentais, questões relacionadas a antidumping. Um SGP foi institucionalizado aí, que é o Sistema Generalizado de Preferências para exportação de produtos para nações desenvolvidas a partir de nações em desenvolvimento. Em seguida tivemos as leis comerciais de 84 e 88, onde surgiu aí, aliás, essa lei, ela apresentou
3 cláusulas principais, onde o presidente dos Estados Unidos poderia negociar acordos internacionais para proteção dos direitos à propriedade intelectual. Também a questão de serviços entraram. Ampliou o SGP que eu mencionei, e dava também autoridade para um acordo de livre comércio lá com Israel. Tá? E aí, com as cláusulas dessa lei, os Estados Unidos convocaram uma nova negociação multilateral de comércio, chamada de Rodada do Uruguai, que acho que vocês talvez já tenham ouvido falar, que teve início em 86, e aí teve uma nova lei em 88, né, onde, essa é bem interessante, o representante de comércio dos Estados Unidos, ele tinha que nomear países que mantinham naquela época inúmeras e propagadas barreiras comerciais. E tinha um prazo de negociação para retirar essas barreiras e também para a imposição de retaliações, né, contra esses países se as negociações não fossem para frente. Aí, em 89, os Estados Unidos classificaram Japão, Brasil e Índia como os países mais desleais no comércio internacional. E o Brasil, justamente pela exigência de licenças de importação para praticamente todas as importações, ou seja, a nossa velha e conhecida burocracia. Esses países iriam receber tarifas de 100% sobre exportações selecionadas para os Estados Unidos, caso se recusassem a abrandar essas restrições. Terminou não indo muito para frente. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Então, esse gráfico aqui ajuda a gente a entender como que o valor médio das tarifas evoluíram ao longo do tempo. A gente começou discutindo daqui, né, com a lei dos acordos comerciais, e vejam que, ao longo do tempo, elas foram caindo, e hoje tem valores bem mais baixos do que em 1934. Alguma dúvida, pessoal? Tudo Então, ok. tudo ok, né? Então, em seguida, você tem aí a rodada do Uruguai, que eu comentei brevemente lá, agora a gente vai comentar um pouco mais. Ela foi concluída em 1993, 117 países participaram durante 7 anos de negociações. Começou em 86, deveria terminar em 90, mas por conta de desentendimentos entre Estados Unidos e França, com relação ao quê? Subsídios agrícolas, a gente teve um retardamento dessa conclusão. E aí tem quais os propósitos, né? O que foi negociado era reverter a tendência de novo protecionismo, incluir serviço, agricultura e investimentos estrangeiros nas negociações, propriedade intelectual, resoluções de disputas de formas mais modernas, né? E o acordo entrou em vigor em 95. Aí tem as principais cláusulas: redução de tarifas industrializados, aumentar o número de mercadorias com tarifa zero, tarifas sobre farmacêuticos, equipamentos médicos, produtos de papel e aço, eliminados, mas isso nem tudo foi assim, nem tudo virou realidade, né? Cotas deveriam ser substituídas, né? Tarifas sobre produtos agrícolas também reduzidas. Isso foi um acordo onde, na realidade, na efetividade, boa parte terminou não sendo implantado. Ações mais rigorosas para a resolução de disputas de antidumping, subsídios agrícolas deveriam ser reduzidos, isso também não vejo grandes alterações. A imposição de salvaguardas temporárias, né, para quando fosse detectado algum prejuízo
né, via comércio internacional, proteção para patentes, né, de 20 anos aí que foi colocado. A gente termina falando muito do comércio de bens, né, mas o comércio de serviços é muito importante também, né? Não sei se vocês já sabem disso, mas, por exemplo, na França, aqui no Brasil, tem leis de conteúdo nacional, né, de filmes e de programas. Isso é uma barreira ao comércio, tá? Ao comércio de serviços, né? Também outras cláusulas industriais aí de subsídios para aviação, telefonia, aço, tem muita questão, né? Para quem gosta de comércio internacional, tem uma área muito abrangente relacionada a mercados e políticas comerciais. Investimentos. Na rodada do Uruguai, aconteceu algo muito importante, que foi a extinção do GATT e substituição pela OMC. A OMC foi criada na rodada do Uruguai, continuou em Genebra, né, mas agora não só preocupada com comércio de produtos industrializados, mas também incluindo agrícolas e o setor de serviços. Tá? Também as disputas comerciais passaram a ser resolvidas, solucionadas com votos de 2/3 ou 3/4 das nações, e não mais por unanimidade. Unanimidade é desleal, né? Bastava a nação que estivesse sendo acusada ir lá e votar contra, né? Então isso não ia para frente. Então, por conta da rodada do Uruguai, né, alguns dos objetivos foram alcançados, outros problemas comerciais continuam, e aí tem estimativas, né, que dizem que você iria aumentar, né, o comércio mundial significativamente. Tá? Essas tabelas aqui mostram mais ou menos os ganhos que iriam acontecer, né, nas rendas das pessoas com a rodada do Uruguai. Tá? Então, estou mostrando aqui, e do mundo como um todo. Né? Ganhos de bem-estar, né, e como percentual do PIB. Só que, claro, ficaram diversos pontos a serem discutidos posteriormente, como a gente está vendo aqui. Subsídios, setor de serviços, ações antidumping. E aí veio, em seguida, a rodada de Doha, em 2001, já estamos em 2021, 20 anos depois, e a rodada de Doha não foi finalizada. Né? Mas também aquela coisa, tentaram abraçar o mundo numa rodada comercial. Né? Vocês vão ver aí, foram criados comitês de negociação, e a Declaração de Doha, né, é um programa que envolve 21 tópicos. Então está aqui a lista, né, dos 21 tópicos. Você tem serviços, propriedade intelectual, subsídios, relações entre comércio e investimento, facilitação ao comércio, regras para antidumping, acordos regionais, comércio e meio ambiente, comércio eletrônico, né, que nunca tinha sido discutido antes, comércio, débito e finanças, transferência e tecnologia, a lista é bem grande. Tá? E aí você vê, tem algumas notícias que dão uma lida, né? Mas são, até hoje, resultados que não foram para frente. Tá? Então, pessoal, eu vou dar mais uma paradinha aqui na gravação, e a gente vai fazer outra gravação em seguida.